Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui reunidas, um IBF Campinas, interior paulista, para mais um podcast. É o nosso sexto podcast aqui do IBF Mulher. E eu queria lembrar um pouquinho, né, o que eu e a Cris já gravamos aqui, entregamos para vocês, nossos associados. A gente começou falando com que roupa eu vou, depois a gente falou sobre felicidade corporativa, ainda conversamos sobre burnout, um assunto super importante. Depois a gente veio com o ESG e a condição da mulher dentro desse âmbito, né? E também lá em Ribeirão Preto, representando assim um pouco do nosso interior, a gente tem a Gabriela Marques, que é a nossa representante lá do IBEF Mulher, uma diretora vogal lá, e a gente fez um podcast muito bacana sobre sororidade, que logo logo vai estar aí liberado para vocês. Mais uma vez a gente agradece os nossos mantenedores, a Deloitte, PwC, a Unimed Campinas, Lemos e Associados, Finoc Ustra e agora a Grant Thornton, mais um dos nossos mantenedores. E para o evento de hoje, para o nosso podcast de hoje, eu vou passar a palavra para a Cris, para ela apresentar nossas convidadas. Então, hoje a gente tem aqui duas convidadas super especiais para falar de um assunto um pouquinho polêmico, né, e que está tão agora presente no nosso dia a dia, né, acontecimentos tão próximos ao que a gente está falando, que é o tema sobre assédio moral e sexual. E aí, na nossa conversa, nós vamos falar também um pouquinho sobre vários tipos de assédio que acontecem, né. Então, eu trouxe aqui a Solange Cristina Fiorucci, falei certo? E a Maria dos Santos Guidi. É difícil. Então, eu vou passar a palavra para elas se apresentarem e depois a gente começa aí Vou contar um pouquinho aí de algumas situações em que eu posso compartilhar aqui com vocês e a gente ir desenvolvendo toda essa situação aí sobre o assédio. Vamos lá. Um prazer estar com vocês. Realmente falar de um tema polêmico, mas necessário, né? Eu acho que hoje em dia não tem como nós não tratarmos deste tema, né? E falando um pouquinho a respeito da minha experiência, né? De vivência, eu sou advogada da área consultiva, empresarial, atuo há mais de 20 anos. Sou sócia do escritório Maluf Moreno. Trabalhamos muito, né? Assim, digamos, 99% com empresas, né? E hoje em dia é um tema que é realmente necessário, né? Para a gente falar um pouquinho e discutir sempre, é importante. Bom, meu nome é Maria, eu também tenho mais ou menos uns 20 anos de experiência. Eu atuo na área trabalhista, né? E esse tema é um tema que me encanta. Me encanta e eu vejo que está tendo muito aumento de consulta a respeito disso. Então, é um tema que precisa ser muito debatido e estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Que bom. Bacana. Bom, nós fizemos aqui um roteiro até para perguntar sobre várias situações, mas eu acho que eu vou começar falando um pouquinho, que eu já até compartilhei um pouco com a Maria, sobre que está ligado a um dos temas que nós fizemos no podcast, que é o burnout, né? Eu vivi uma situação numa empresa onde eu sofri e hoje entendo mais, assim, até pelas pesquisas, pelos estudos que a gente vem aí aprendendo com os podcasts, porque nós temos que estudar e entender o que nós vamos falar, e eu percebo hoje que eu vivi um assédio moral muito, muito pesado, né? Tanto do meu superior quanto da equipe com a qual eu trabalhava, né? Durante pelo menos 3 anos, ou mais diretamente 1 ano, eu vivi essa situação de estar sempre ali com uma pessoa que um dia falava de um jeito, outro dia falava de outro, era um comportamento que você não sabia como chegar próximo à pessoa, porque você acaba criando um bloqueio, né, de como você vai agir com esse tipo de profissional. Muita fofoca, né, fala daqui, fala dali, e isso desencadeou um burnout que eu entendo que só foi desencadeado pelo fato de eu ter vivido esse assédio. Porque eu entregava aquilo que estava sendo pedido e nunca estava bom. E aí você fica naquela, nossa, mas puxa, eu fiz tudo do jeito que foi pedido, fui além até, né, do que foi pedido. Por que nunca está bom? Nunca, não é desse jeito, né? E hoje, e depois de muito tempo, já passou muito tempo disso, eu descobri que essa pessoa foi desligada da empresa justamente porque cometeu assédio.
E eu saí da empresa porque não aguentava mais, acabei ficando doente. E eu vejo muitos profissionais, e também já vivi em outras empresas, aí com 35 anos de experiência na área financeira, já trabalhei em várias empresas, em várias situações, né? E já vi amigos meus ficarem muito doentes por causa desse tipo de situação. Então, o assédio moral e o assédio sexual, eles desencadeiam sim burnout, né, que é um dos temas que nós falamos. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho aí desses dois, essa situação, como que hoje está sendo trabalhado, né? Acho que a gente até seguiu um roteirinho Acho que aqui. conceituar, né, Cris? A Conceituar. gente, inicialmente, a gente está falando de assédio, né? O que é assédio, a gente fala de assédio moral, a gente fala de assédio sexual. Separar um pouquinho o que são essas coisas, quais são as características que definem uma coisa e outra. Como a Cris falou, ela viveu uma situação reiterada, né? E eu acredito que essa seja uma das coisas que conceituam o assédio moral, né? Então, assim, acho que separar esses conceitos seria legal, assim, nesse início. Vamos lá, meninas especialistas. Vamos lá, Quer começar? vamos começar. E aí nós vamos nos ajudando, Por favor. né? Porque conceituar é delicado, né? Mas nós temos pontos, né, que acabam nos ajudando a identificar, né, essas situações ou comportamentos que não sejam adequados, né. Então, quando a gente fala, por exemplo, do assédio moral, é muito característico, né, que existe um constrangimento, né, e esse constrangimento ele é continuado, né, ele é uma situação que ela é reiterada, é uma situação onde um único episódio, às vezes, né, ele não caracteriza, dependendo do nível, né, da gravidade, pode até sim caracterizar, mas normalmente o assédio exige, né, uma continuidade. Se não tem continuidade, ele é mais caracterizado como uma ofensa moral, né, uma situação pontual. O assédio mesmo, ele exige esse constrangimento continuado. Uhum. E aí existe a situação, né, da humilhação, né, onde existe a intenção de constranger e humilhar uma pessoa, né? Normalmente o assédio moral se dá nessas duas pontas, né? Vamos dizer assim. Não sei se a Maria tem algo a acrescentar sobre o assédio moral. Sim, não, eu concordo. Eu acho que é exatamente isso. E eu acho que é importante separar o que você falou, Solange, da ofensa do assédio, Uhum. né? Porque muitas vezes as pessoas acham, ou seja, acordou de ovo virado, deu uma resposta mal dada, não necessariamente é um assédio. Né? É uma ofensa, com certeza, mas não é o assédio. Né? Uhum. O que isso implica? Né? Dependendo da ofensa, também pode gerar dano moral. Mas o assédio com certeza gera. A ofensa depende de como for dada. Do contexto, Do contexto, né? exatamente. Digamos assim. E é uma tarefa, né, como a gente falou, conceituar é muito difícil, né, porque às vezes o que me ofende não ofende ao outro, né, mas a gente sempre tem que usar o critério da razoabilidade, né, a gente sempre tem que trabalhar com a questão da razoabilidade, o que é razoável, o que é ético, né, ou a gente sempre se colocar no lugar do outro, né, e entender se aquela situação, ela é realmente adequada ou não do meu ponto de vista. A questão é que às vezes as pessoas têm pontos de vista diferentes, né. Eu acho que é importante a gente levar aí mais ou menos o conceito do homem médio, né? Ou seja, o que geralmente a maioria das pessoas provavelmente se sentiriam nessa situação. Porque tem pessoas que se sentem ofendidas por qualquer coisa, Sim. né? E tem pessoas que nunca se sentem ofendidas por nada, né? Falam, não é problema meu e pronto, acabou, né? É problema dela, né? Ou leva em consideração, você não tá bem, a pessoa tá de mal com a vida, deixa a pessoa de lado. Então consegue lidar com a situação. Exatamente. Então, para essa questão da razoabilidade, eu acho muito importante a gente ver o que a média das pessoas geralmente consideraria, né? Isso é o que considera, por exemplo, em caso de que vá, né, ser judicial essa situação de assédio, o que o juiz vai considerar é essa média? Eu acredito, é para ser, né? Não necessariamente vai ser, mas é para ser. Ou vai Muitas ser vezes cada caso é um caso. Exatamente, cada caso é um caso. A avaliação, a interpretação daquela situação vai depender de cada juiz também. Mas a rigor o juiz deveria levar o que a média das pessoas. Nós tivemos uma questão, né, que foi muito banalizado o dano moral, o assédio moral, né, nós tivemos ações com teses muito exageradas a respeito de situações, né, nós viemos conversando há pouco, por exemplo, não receber verbas rescisórias, né, dano moral,
Não, na verdade é um inadimplemento, é diferente do dano moral. Dano moral é assédio, dano moral é uma outra situação. Então, os juízes acabaram enxergando as situações com uma visão um pouco mais clara, né, e mais... Não posso aqui dizer sobre o critério de justiça, né? Porque cada um recebe uma situação de uma forma e para cada um aquele tem um peso. Mas os juízes, eles têm um pouco mais de razoabilidade também para avaliar, né? As situações hoje em dia. Eu costumo falar que a sociedade, ela vem muito de pêndulo, né? Então, antes nada era assédio, tudo era mimimi, né? Tudo era problema, era você. O problema é você que, a mulher que tá aí de TPM, que é emocionalmente estável, né? Ou seja, estava tudo num pêndulo do lado. E depois foi tudo para o outro. Qualquer coisa, até a falta de verbas rescisórias, daria dano moral. Então, assim, agora eu acho que a gente está caminhando para o meio termo, mas sempre tem essa questão do pêndulo. Essa questão do pêndulo, vamos dar um exemplo que está muito corriqueiro hoje em dia na justiça: cobrança de meta, né? Que trabalho não tem cobrança de meta, né? Como você pode ser um profissional se você não entrega ou se você não tem um prazo para entregar? A empresa trabalha com prazos, né? Então, necessariamente, você tem um prazo para entregar, né? Agora, como essa meta é cobrada, que é a grande diferença, né? Mas, muitas vezes, você vê ações onde simplesmente a pessoa coloca, existe a cobrança de metas. Sim, cobrança de meta existe em qualquer ambiente corporativo, né? Acho que a questão é como Exatamente. Isso, né? A gente tem alguns exemplos de empresas que, enfim, acabaram sendo bem destacadas na mídia, né? Onde essa cobrança de metas, principalmente do departamento comercial, era muito humilhante, do tipo, ó, se você não cumpriu uma meta, faça isso, enfim, pague, faça algum exercício, e coisas nesse sentido, o que distorce toda a questão e causa efetivamente, a meu ver, eu não sei se caracterizaria isso, uma humilhação para a pessoa, e que aí a gente estaria dentro de uma situação onde esse assédio moral estaria caracterizado. Mas a pessoa pode considerar aquilo que você falou, que para ela, o fato dela pagar lá a meta dela, que ela não cumpriu com uma abdominal, né? Eu acho que é isso. Flexão. Flexão. Para ela, ok. Ela entende. Mas isso é assédio. Por que isso é assédio, a meu ver, tá? Porque ele não está focando no trabalho, ele está focando na pessoa. Então, quando você... ou seja, para você cobrar a meta, você tem que focar no trabalho. Ou seja, o que está faltando para você conseguir essa performance? Por que não foi isso? E não na pessoa. Sabe, então não é, olha, você que não fez, você que tá, sabe assim, não é a pessoa, é o trabalho. Tá. Então, assim, a forma com que você, por isso que eu acho que esse é o limite, né? Exato, eu acho que esse é um bom parâmetro pra gente conseguir fazer uma cobrança de meta que seja efetiva e que não dê assédio, porque a cobrança vai ter e muitas vezes ela vai ser desagradável, né? Sim. Ela não vai ser uma coisa legal, mas ela não pode ofender a pessoa. Ela não pode, sabe assim, falar pessoalmente para a pessoa, olha, você é isso, você é aquilo, taxar a pessoa de, olha, mas você é vagabundo, mas você foi preguiçoso. Não, você tem que falar, olha, você não cumpriu esse prazo. Isso sim. Agora, taxar falando, olha, você foi preguiçoso, já não dá. Esse tipo de punição, né, como fazer um abdominal, ou como tem em alguns casos, imitar alguma coisa, né, é comum às vezes no sentido de brincadeira, mas não é adequado, né, se você olhar como um ambiente profissional, né, o que é a empresa? A empresa, ela é uma empresa que ela vende algum produto, né, e entrega. E o que aquela postura de exigir que a pessoa faça um abdominal tem a ver com a empresa, né? Então foge do contexto, né? Isso, quando foge do contexto, já é um critério também para entender se existiu um excesso ou não, né? E por enquanto a gente está falando de assédio moral, né? Quando a gente entra no assunto assédio sexual, assim, as coisas são mais delicadas, eu acho, mais sutis, e assim, embora eu acho que é uma coisa que a gente também tem que ressaltar, todos esses assuntos são, assim, regados a muita subjetividade, né? E a muito, caso a caso, é análise muito pontual do que acontece, muito do contexto todo, né? E não de você tirar uma cena do
do que aconteceu, como a gente vê muitas vezes até um certo sensacionalismo na mídia para algumas questões, né? Mas assim, quando a gente parte para o assédio sexual, como é que é essa história, meninas? Contem um pouquinho para nós. O que caracteriza o assédio sexual efetivamente? Indo para essa questão da cobrança de metas, eu vou usar um exemplo que é até recente de um banco, onde uma funcionária, uma colaboradora foi cobrada da meta da seguinte forma: utilize uma roupa mais sensual para suprir a sua falta de competência. Juntou os dois, o assédio moral e sexual. Então, assim, assédio moral, sexual, humilhação. Então, assim, julgamento, né? Algumas coisas, elas são muito evidentes, né? Como esse caso, né? Obviamente que você não pode tratar um profissional dessa forma, né? Se ela não está entregando, existem formas, né? De se cobrar, né? Olha, faça até se dessa desligar forma. uma pessoa Exatamente, em função do não cumprimento de a partir do momento que a pessoa não entrega ou não tem aquela performance que foi esperada, o desligamento é um caminho, né? É muito melhor do que se agir dessa forma, né? Obviamente são casos isolados, a gente não pode generalizar, né? Sim. E são casos normalmente de pessoas despreparadas para a liderança, né? Mas indo para o assunto do assédio sexual, né? O assédio sexual, e aí eu já vou entrando no tema, Maria, se me permite, a diferença é que realmente existe, né, uma conotação sexual, né, uma conotação onde o assediante, né, ele tenta impor uma atitude, um comportamento da outra pessoa, para que ele satisfaça um desejo, ou enfim, para que ele consiga obter daquela pessoa o que ele deseja, né? E aí ele impõe uma vontade, ele constrange, né? E aí a gente tem algumas, né, tem características do assédio, divisões que a Maria também pode explicar. Mas é muito determinante isso, né? Uma imposição de vontade no contraponto do constrangimento. E sempre numa posição de poder. Aí a posição de poder, ela é mais vista quando a gente fala do crime, né? Do tipo penal, né? Porque o tipo penal exige que exista uma hierarquia. Né? Mas não necessariamente é necessária essa hierarquia para assédio, sim, né? Falando exatamente do assédio, normalmente ele existe entre níveis hierárquicos diferentes, né? Tá. Mas a gente tem outras figuras que também caracterizam uma certa importunação, né? Que aí você não tem a figura do superior hierárquico, né? Mas são características diferentes, mas de um tema que é o constrangimento, né? O que eu acho assim importante, o assédio sexual, ele é um crime, mas ele não precisa ser um crime para ser indenizável no âmbito trabalhista, né? Tá. Então, assim, para ser um crime, ir para a esfera criminal, precisa ser por um superior hierárquico e tem uma série de obter uma vantagem de favorecimento sexual e tudo mais. Agora, por exemplo, é possível entrar com uma ação trabalhista porque o seu colega te assediou sexualmente, não necessariamente o seu chefe. Né? Então é possível, já vi casos de colegas que eram pares e houve um assédio sexual de um em relação ao outro que ficava sabotando o trabalho da outra pessoa. Então precisava, ou seja, era um trabalho dependia do outro, só que ele ficava segurando e ficava boicotando e querendo um favor sexual. E isso foi caracterizado, isso foi indenizado, tá? Então é possível isso. E a empresa é solidária, é isso? Não, a empresa é a condenada, né? Condenada. Porque, ela é condenada. Quer dizer, né? Tanto ele que assediou quanto a empresa? Então, aí... Essa é uma dúvida. Então, vamos lá. A empresa ela é responsável pelo ambiente de trabalho, né? Então, ela tem a obrigação de manter um ambiente de trabalho sadio e que seja saudável para todo mundo, respeitoso, né? Se ela não cumpre isso de alguma forma, né, ela é responsabilizada. Então, todo mundo que está lá dentro e que assedia, a empresa é responsabilizada. Isso não impede, tá, a empresa de entrar eventualmente com uma ação de regresso ou tomar alguma medida contra aquela pessoa. Tá? Então, ela pode vir também a ser responsabilizada. É mais raro, porque as empresas geralmente não vão atrás disso, mas é possível. Mas elas podem, por exemplo, desligar a pessoa por justa causa? Pode, já vi situações assim.
Já vi casos de assédio sexual em que diretores foram dispensados por justa causa. Tá? Nessa questão do colega, né, justamente como a Maria comentou, existe mais uma responsabilização por uma omissão. Então, se ficar caracterizado que aquela pessoa levou conhecimento de superiores e que nenhuma medida foi adotada no sentido de solucionar aquela situação, né, a empresa pode sim ser responsabilizada, né? Porque no aspecto criminal a responsabilização é pessoal, né? Sim. Então, se a vítima quer entrar com uma representação contra a pessoa que a assediou, ela vai para o criminal. Mas normalmente, né, numa situação de indenização, é a questão da omissão da empresa que vai pesar, né? Por isso que a prevenção, né, é o melhor caminho, né? Por isso que a gente tem hoje... Por isso que as empresas têm todo um canal de denúncia, né? Pelo menos as grandes corporações que eu tenho conhecimento, elas têm esse canal de denúncia. Existe um medo, né, de usar esse canal, porque de retaliação, enfim, mas se você, para você ir seguir em frente, até para uma questão aí de indenização e tudo mais, e denúncia, você precisa seguir esse caminho que a empresa está fornecendo, né? De canal de denúncia, tudo, antes de você chegar aí para um... É que nem todas as empresas têm esse canal, né? Na verdade, assim, eu acho que a primeira intenção, né, da pessoa deve ser resolver o problema, né? Eu acho que uma pessoa que esteja passando por uma situação, né, de constrangimento, ela deve primeiro desejar resolver isso, né? E aí, normalmente você tem o canal, e as empresas hoje em dia têm, a postura das empresas é muito positiva nesse sentido. As empresas realmente estão adotando posturas de prevenção, canais de denúncia onde você tem a apuração, né? E a apuração normalmente ela é efetiva, isenta de qualquer pré-julgamento, né? Tanto em relação ao assediante quanto à vítima, né? Não existe retaliação da vítima por ela ter feito algum tipo de denúncia, né? E é um dever da empresa, né? Acho que isso que é muito importante. As empresas têm que enxergar que é um dever. Nós tivemos uma legislação agora muito recente, né, que ela implementou obrigações para a empresa, especialmente as empresas com CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a terem canais de comunicação efetivos, a terem treinamentos, prevenção, né, realmente mecanismos de prevenção implementados, né, então a lei isso já deveria existir, e agora veio uma legislação exigindo que isso faça parte, inclusive, de discussões na Comissão de Prevenção de Acidentes, que era algo muito fabril, né? Era uma coisa que era mais para acidente de trabalho, então agora a gente tem esse tema incluído nas obrigações da comissão, né? Tem a Semana CIPA, né? Que aí tem vários temas. Isso. E eu acho que isso é uma realidade muito importante para a gente trazer para o público aqui do IBEF, né? Porque, na verdade, a gente tem um público totalmente corporativo, né? Onde essa consciência, eu acredito que já esteja fazendo parte da realidade, mas se não está, é um destaque a mais do quanto isso é importante, porque não se trata nem de, olha, vou respeitar uma coisa que está sendo socialmente demandada, é uma coisa que está sendo legalmente demandada, exigida, né? Então, isso é muito importante, e respeitar essas questões mostra também um outro lado, né? Posso não ter, mas preciso saber como prevenir, preciso estruturar isso. E acho que isso é uma coisa que a gente já conversou, né, Solange, um pouco previamente da gente trazer aqui, que é um ponto muito importante, né? A prevenção para essas questões. Então, assim, a gente tem até, vamos falar um pouco sobre isso, sobre casos públicos de assédio de um jeito ou de outro, ou exemplos de questões que são assédio de um jeito ou de outro, mas a mensagem principal dessa conversa talvez seja principalmente a prevenção. Né? E não só, vamos novamente, né, não só por conta da legislação, por ser algo que antes já existia, né, Maria? Porque a empresa sempre é responsável por manter o seu ambiente de trabalho saudável, mas o tema tem tomado uma proporção, né? A gente conversou de 2018 para cá, aumentou 208% o número de casos na justiça, né? Talvez por uma série de questões, né? Eu acho que hoje tem movimentos muito fortes, né? A respeito nas redes sociais. Redes sociais, enfim. Né? Então, assim, é algo que necessariamente
precisa, né, ser tratado, precisa haver a prevenção efetiva, treinamentos, né? As pessoas precisam saber, né, o limite, né? Às vezes isso precisa ser verbalizado, né, Maria? Sim, eu acho que o treinamento ele não é só para conscientizar eventuais vítimas, mas é também para conscientizar os eventuais agressores, que sequer muitas vezes devem saber que está agredindo. Por quê? Porque na cultura que até então vigia, era alguma coisa que é só uma brincadeira. Né? Se ela aceitar. Exatamente, okay, se ela aceitar. exatamente. Então, assim, sei lá, que houve aí o caso do Márcio Smelling, né? Que ficou famoso aí para todo mundo, que eu nem sei o que exatamente ele fez ou deixou de fazer, e também não cabe a mim julgar, porque eu não conheço o caso. Agora, o fato é, a Daniela se sentiu constrangida. E para ele não estava constrangendo. Então, assim, é necessário o treinamento justamente para conscientizar essa situação. No caso dela, teve alguns pontos, até li um pouco sobre esse caso, é que ela no começo, por ele ser o superior dela, no começo, quando ele começou com as brincadeiras, até mandando mensagem no WhatsApp e tudo mais, ela levou na brincadeira, para não... Sabe, assim, ok, e isso... Foi tolerando, né? Foi tolerando, né, e ele usou isso, inclusive, contra ela no tribunal. Mas chegou um momento que a coisa passou dos limites, que aí já chegou físico, né, que aí já começou a agarrar, e aí a coisa virou... E aí ela usou os canais de denúncia da empresa para poder falar, olha, eu estou me sentindo constrangida e preciso realmente de ajuda, de apoio. E aí teve investigação. E aí entra uma outra questão que geralmente as empresas enfrentam, né? Se a pessoa é muito boa profissionalmente e ela dá resultado, até que ponto a empresa tolera esse tipo de comportamento? Né? E aí vai muito a questão da cultura da empresa, o quanto isso é um valor para a empresa. Né? Ou seja, ela está disposta a prejudicar eventual perda de performance ao tirar esse profissional por conta dessa situação, desse desrespeito? Esse teve um caso muito parecido com o que você falou do filme não sei se vocês assistiram, aquele filme que é da Charlize Theron, a Nicole Kidman e a... teve. Eu não lembro o nome, mas é sobre aquele jornal dos Estados Unidos, que foi um dos maiores escândalos aí de assédio sexual, né? Tinham todos os tipos de constrangimento. As mulheres tinham que andar só de roupas de saia curta, sapato alto, e os favores sexuais para que você pudesse crescer profissionalmente. E foi através de uma denúncia de uma que decidiu enfrentar todos, e aí todas as outras entraram juntas, né, para poder provar que ele estava fazendo o tipo. E ele era assim, um cara que levou o jornal a um patamar assim, no padrão americano, top, né? Todo mundo tinha o melhor, como se diz, a melhor audiência, né, nos Estados Unidos. Então e demorou muito tempo para que ele fosse tirado do jornal, justamente porque é um super profissional, né? Então vamos desconsiderar essas reclamações que nós temos, porque ele é um super profissional. Só que chegou um momento que a coisa virou, que foi uma denúncia, né, de uma pessoa que foi mandada embora e que ela decidiu contar tudo como que acontecia, né, a situação, e que ela foi assediada e quais são os favores que tinha que fazer em relação a isso, né? Mas acho que isso é muito real também, né? Mas de acontecer um exemplo e depois a primeira pessoa que as demais. Que toma a frente de ter essa coragem, ela acaba levando... Ela puxa o novelo inteiro. Ela puxa uma diversa... Porque, assim, existe realmente uma situação, e aí vocês podem me corrigir se eu estiver errada, de muito constrangimento, mas ao mesmo tempo de muito medo, né? Da vítima de uma situação dessa, porque ela depende de uma situação profissional, às vezes, para cuidar da sua vida, e assim, é um limite muito tênue e muito difícil para a pessoa que sofre essa situação, seja moral ou seja sexual, de
de tomar coragem para fazer isso. E quando uma toma, parece que a sororidade vem junto, né? Lembrando aí do nosso podcast anterior. Desculpa te cortar, Solange, mas... Não, o que eu só ia apontar é o seguinte, levando essa questão, né, de às vezes o profissional é praticamente insubstituível, né, o assediante, né, mas eu acredito que empresas sérias, elas têm mecanismos de entender até que ponto isso pode ser não tolerado, mas reparado, né, porque existem hoje inúmeros treinamentos, né, onde você pode levar essa pessoa a tomar consciência daqueles atos, né, para que ele reveja o posicionamento dele, até para verificar até que ponto compensa, né, mantê-lo, ou não vai ter uma forma de manter essa pessoa. E no fundo, na verdade, assim, quando você fala compensa mantê-lo, você está pensando a curto prazo. Porque se você pegar a médio e longo prazo, o dano que ele vai causar no ambiente inteiro é muito prejudicial. Sim. Porque só ele vai estar trazendo o resultado e não todos os demais. Uhum. Né? Então... e tem, claro, aqueles casos que são patológicos, né? A pessoa, ela tem... Não tem reparação, né? Tem problema... É uma questão. Ela sai de uma empresa, vai para outra, repete o mesmo padrão. É patológico isso, né? Não é possível que a pessoa consiga viver na sociedade sabendo, tendo tantas informações, tendo treinamento, tendo todo um trabalho aí que pelo menos as grandes corporações isso é feito, e não perceber que ele não pode fazer isso, que ele não tem o direito de assediar um subordinado. Né? Mas vocês perceberam que curioso, né? Nós estamos falando ele sempre no masculino, né? Uhum. Afastá-lo, ele, né? Mas essa situação pode acontecer. Perfeito. Acho que essa sua colocação, Solange... Não, eu tô observando aqui, a gente só fala né? Agora, o assédio, ele pode acontecer dos dois lados. Eu já vi situações de uma pessoa hierarquicamente inferior ao chefe que se apaixonou pelo chefe e começou a assediá-lo, justamente falando, eu vou te denunciar falando que você está me assediando. Chantagem. Chantagem. Como chantagem. Tem a situação inversa, né? Onde você às vezes se aproveita da situação, né? Do conceito do assédio. E do contexto social atual, que todo mundo está nessa vibe de fato, precisamos proteger as mulheres, né? Então a gente tem duas situações. Né? O assédio ele pode acontecer também, né, por mulheres. E aí independe o gênero, né, da vítima, né? Isso, ou seja, homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem, e homem temos com mulher. As situações que já aconteceram, inclusive de buscarem orientação jurídica da situação inversa, onde o superior hierárquico estava recebendo cantadas e abordagens acima do tolerável e estava se tornando uma situação constrangedora da forma contrária do que a gente está acostumado a ver, né? E pode acontecer. Mas o índice entre o assédio inverso é o mesmo? É que aí não seria a gente não chama bem de um assédio inverso, na verdade assédio. É uma investida, é um constrangimento, é um assédio também. Mas assim, não é o mesmo, óbvio, né? Porque a realidade é muito mais do homem em relação à mulher subordinada. A gente tem duas situações do assédio conceitualmente, né? Ele pode ser por chantagem ou intimidação. Na chantagem, a pessoa utiliza a posição para obter aquela vantagem em troca de do que ele acha que aquela pessoa, né, vou te manter no emprego, ou vou te dar uma promoção se você fizer isso, né? Vou te demitir. E tem a intimidação, onde na verdade existe mais a humilhação, né? Existe mais uma a gente não usa a palavra importunação porque confundem com importunação sexual. Mas é como se fosse um constrangimento onde não existe essa chantagem de se ter ou não ter alguma coisa, mas é reiterado, né? Ou seja, sempre aquela pessoa faz comentários, toca, né, na outra ou faz algum tipo de comentário constrangedor de cunho sexual, né? E aí a gente tem por intimidação. Você falou, acho que foi você, Maria, que falou que desde 2018 teve um aumento de denúncias, né? Foi a Solange. Isso. Desculpa. Na verdade, de casos na justiça. De casos na justiça aí de 200%. O que você considera que foi um fator das pessoas hoje entrarem com a denúncia? Foram as redes sociais que hoje dão essa abertura para que a exposição dos denunciados? O que realmente, dentro desse cenário que você
que você vê aí da justiça, que deu esse espaço para que as pessoas realmente fossem lá e falaram, não, eu vou agora buscar os meus direitos por ter sofrido isso? Eu acho que são vários fatores, né? A gente passou por uma pandemia, né, onde as pessoas ficaram meio segregadas, de certa forma, então acho que naturalmente existiu uma queda, né? Porque não tinha. Normalmente, a pessoa que está assediando, ela não vai fazer por escrito, né? Pelo menos é o que a gente acredita que a pessoa vai tentar fazer pessoalmente. Então, houve um afastamento das pessoas natural. Depois a gente teve isso retomando, as atividades retomando. Quando retomaram as atividades, as pessoas, né? Elas já têm uma outra visão, né, sobre como a gente tem as redes sociais, né, os casos que estão vindo à tona, cada vez mais, a gente comentou agora há pouco de 2 casos que saíram na Folha de ontem para hoje, né, então são e outros fatores que são determinantes na justiça, especificamente do trabalho, que foi a questão de nós termos uma alteração de posicionamento dos tribunais sobre pagamento de honorários e custas de sucumbência, né, então as pessoas elas não têm o que a gente teria como punição, né, de pagar honorários e custas se ela perder o processo. Isso faz com que as pessoas também tenham um pouco mais de coragem, né, de ingressar com uma ação, porque não existe se ela perder, ela não tem esse custo muito, né, isso também influenciou e não foi só no aspecto assédio, isso foi em geral. O número de processos voltou a crescer por conta disso. Então, naturalmente, nós tivemos esse aumento, né? Mas são vários fatores, eu acredito. Não sei se a Maria tem... eu ia perguntar para a Maria como que eu acho que um dos principais fatores é a conscientização das pessoas, né? Então, as mulheres em geral, né? Elas são mais conscientes das violações que elas sofreram, né? Antes... você era exposta socialmente e você era julgada por isso. Agora você é apoiada. Então, isso eu acho que é um fator que ajudou a ter mais denúncias. Não que não tivesse antes assédio, né? Mas, assim, eu acho que nós tivemos aí os últimos casos, né? Nós estamos até falando antes do podcast, e teve o caso do surfista, teve o caso agora de uma pessoa lá da Universidade de Coimbra, e assim, teve a denúncia de uma pessoa, né, ou no caso de Coimbra foram três mulheres que falaram, né, através de uma tese, até foi engraçado isso, porque elas falaram na tese o que aconteceu, e isso acabou tendo uma repercussão muito grande, e hoje e apareceram para esses 2 casos várias outras mulheres, que foi o caso daquele agressor também na Academia de São Paulo, que agrediu, né, e foi filmado, juiz também, e aí agrediu, e depois começaram a aparecer várias mulheres que sofreram essa violência com a mesma pessoa, né? E os casos extremos também, né? O Roger Abdelmassif, João de Deus, Tadashi Kadomoto, enfim, a gente tem vários exemplos de mídia aí em vários momentos, né? Com todos os seus contrapontos, mas que assim, estão falando, olha, veja, presta atenção, né? Isso é uma coisa recorrente, então assim, temos que ter uma atenção diferenciada para isso, né? E as mulheres estão perdendo esse medo de falar. Não, eu sofri agressão, eu fui assediada, né? Sim, e é engraçado porque, assim, é difícil você ser a primeira. Sim. É muito mais fácil você apoiar quem já foi, né? Sim. Então, porque você sendo a primeira, você não sabe se você vai ser julgada, se tem outra, se não tem, né? Agora, quando você tem uma pessoa que já foi e você se solidariza, é mais fácil apoiar. Por isso que depois vem uma avalanche. Uma avalanche, né? Acho que só desse surfista lá dos Estados Unidos apareceram... Em uma semana apareceram acho que 5 ou 6 mulheres que sofreram agressão, né? E só foi publicado isso porque ele foi ao vivo, né? Ao vivo não, foi gravado, foi filmado, ele cometendo agressão. Mas quantas agressões não acontecem em que a mulher ela não tem coragem, né? Ou se sente envergonhada por estar passando por aquela situação. Sim.
E não tem um ambiente certo, né? Como a gente falou, aconteceu na academia, né? Dentro de um ambiente universitário, acontece dentro da empresa, Na praia? pode acontecer na praia, Na justiça, na né? justiça, né? Dentro de uma academia. Então, a gente tá falando, na verdade, de uma condição mesmo, muito que historicamente, até pelo que a gente mensurou aqui, é muito mais do homem contra a mulher, embora não se esgote nessa realidade, né? Mas que a gente tem sim, até porque a gente já comentou isso historicamente em outros podcasts, né, Cris, que a condição da mulher, historicamente, ela tem uma condição mais vulnerável, ela vem conquistando momentos e posições diferentes, mas ela ainda tem uma situação muito diferente, né? Então, assim, é muito mais comum acontecer isso, até porque a gente não tem até muitas mulheres na liderança, né? Dentro de grandes corporações, as diretorias ou até os conselhos são muito mais masculinos do que femininos ainda. Talvez a gente até tenha situações opostas quando a gente vira essa representatividade acontecer de forma diferente, né? Então também tem essas questões para a gente pontuar. Eu acho que a gente precisa mensurar a realidade e mensurar também as características dessa realidade históricas, inclusive para a gente não ser muito injusto ou pontuar coisas de uma maneira muito rígida, né? Porque é extrema, porque assim pode acontecer de maneiras muito diversas. É que historicamente a gente tem uma situação muito maior de homens no poder e mulheres na subordinação para que isso aconteça, né? E a justiça ela vem trabalhando, pelo menos, né, até pela quantidade aí de processos e tudo mais, trabalhando para que isso seja cada vez mais transparente, que as pessoas tenham essa abertura de colocar essas situações. Sim, né? Na verdade, assim, os tribunais, né? Vamos abrindo um pouco, né, para a posição dos tribunais. Além, né, da questão do julgamento das causas, né, que chegam até os tribunais, nós temos tribunais com cartilhas específicas, né, aplicáveis aos próprios funcionários, servidores, né? E de certa forma, né, a partir do momento em que você tem uma ação, né, e a empresa ela tomou as providências, né, no sentido de remediar aquela situação e o tribunal enxerga que aquela situação realmente foi efetiva na parte da empresa de tentar resolver, né, também existe um posicionamento diferente, né, isso é importante a gente pontuar, mas isso é muito. Tivemos uma lei agora, né? Foi muito recente também, a respeito do assédio no ambiente público, né? Público, exatamente. Isso, por causa dos casos também que publicamente. Caixa Econômica Federal, a gente teve um caso também que ficou muito famoso na mídia, né? Enfim, e quando a gente já tinha programado falar desse assunto, a gente fica escutando as notícias no rádio. Eu falei, nossa, olha aqui, em poucas semanas a gente sempre está escutando, a cada semana, o assunto vindo à tona de uma forma, ou seja, na aprovação de uma lei, ou seja, na menção de uma situação onde isso está acontecendo. Então, realmente é um assunto muito, muito real, né? Muito presente na nossa vida, né? Então, ele é um assunto presente porque ele de fato acontece. E é por isso que a gente precisa mudar. Então, assim, eu acho ótimo a gente estar discutindo esse tipo de coisa para conscientizar e a gente efetivamente poder tomar medidas que sejam eficazes para isso não acontecer mais. Né? E é essa a nossa função aqui. Sim. E Maria, quais os impactos, né, que você vê nessas pessoas que sofreram assédio? É horrível. É assim, a pessoa fica. Você tira. É como se você tirasse a dignidade da pessoa. Uma pessoa que sofre esse tipo de violência, parece que ela, sabe assim, ela mingua. Né? E isso sim também pode causar a síndrome de burnout que a gente começou falando aí no nosso podcast. Né? Então é depressão, síndrome do pânico, ansiedade, sabe assim, casos eventuais de suicídio. É uma situação muito. É um dark side, né? Ou seja, é um campo negro aí que você entra. Porque deve ser um impacto, deve ter uma repercussão muito grande para a primeira mulher que faz a denúncia, né? De receber, né, tantas coisas, algumas positivas, mas, vamos lá, muito mais negativas. E a sociedade também julga, né? Porque a sociedade adora fazer esse julgamento, né? Rede social e tudo mais, comportamento, enfim. E a mulher fica, depois disso, a mulher fica isolada, né?
existe alguma coisa que é feita depois de uma denúncia dessa que vai para uma justiça com essa pessoa que sofreu todas essas, por exemplo, um trabalho com um psicólogo, alguma coisa? Deveria ter, né? Ou seja, na verdade, primeiro a empresa tem que agir para prevenir tudo isso, né? Esse é o primeiro ponto, né? Como é que ela age para prevenir tudo isso? Primeiro, tendo políticas e regras claras a respeito do que é aceitável, do que não é aceitável, né? Instituindo um canal de denúncia e um canal sério, né? Ou seja, Sem retaliação, né? Sem retaliação e sigiloso. Né? Ou seja, precisa guardar o sigilo, não é para ficar burburinho de tititi no meio da empresa. Né? Precisa ser resguardado. Por isso que a gente sempre aconselha que seja uma coisa externa, né? Ou um setor da empresa que seja completamente independente, para que isso não sofra interferências das outras áreas, das outras pessoas, né? E até é necessário um treinamento muito importante para as lideranças, né, receberem esse tipo de denúncia e saberem encaminhar isso de uma forma correta. Eu tive um exemplo de uma amiga, enfim, que ela presenciou uma situação, e aí eu acho que tem 2 pontos muito importantes nesse evento que eu presenciei. Houve, na verdade, assim, uma condição da pessoa que acabou sendo assediada de uma certa provocação, né? Então, mas também a pessoa estava de mini saia, de blusa, com a barriga, né, aparecendo, entendeu? Com o batom vermelho e não sei o que, com a unha vermelha. Então, tudo isso, na verdade, é um motivo para ela ser assediada. Então, tinha isso na situação, e embora exista essa situação, ela acabou recebendo uma abordagem, a pessoa recebeu uma abordagem e ela recorreu até a líder dela, né, que é a minha amiga, e essa líder direcionou o assunto dentro da empresa de uma maneira, assim, super sigilosa e de forma a absorver essa situação com o que a afetou, independente da situação do que ela possa ter representado. O que é também uma visão muito objetiva da coisa, né? Sem você estar assim julgando, sem julgamentos das diversas coisas, porque também existe isso, né? Também a pessoa tá lá com uma mini saia, com um sapato desse tamanho, com a boca vermelha, o cabelo não sei o que, super maquiado, com decote, né? Decote, então ela também tá pedindo, né? Tem muito dessa questão, né? Tem um viés preconceituoso que todo mundo tem de alguma forma, guardadas as devidas proporções aí, e que a gente não consegue exatamente extirpar 100% da gente. Tá. Então a gente precisa tomar muito cuidado, a pessoa que vai fazer a investigação, que recebeu esse canal de denúncia, precisa estar consciente disso para tentar blindar. Sabe, para tentar separar, ser objetivo e não deixar eventuais vivências pessoais sem julgamentos também, ficar julgando a situação em si. Sim. Acho que são questões bem delicadas. Né? E aí esse comentário que você fez me recorda, né, de algumas questões que a gente vê nos treinamentos, né? Então, é muito comum nós recebermos dúvidas enquanto a gente trata do tema de líderes preocupados em como eles poderiam elogiar uma pessoa daqui para frente, a partir do momento que eles receberam um treinamento sobre assédio, né? Que eles entram em pânico, né? Mas o que eu posso, que eu não posso, e agora? Mas eu posso, eu não posso. Vou perder minha identidade, né? O meu jeito de ser gentil ou não. Exatamente. Porque assim, de repente uma mulher chega muito bem, nossa, você tá bonita hoje, né? E isso é um problema, né, para essa situação? Na verdade, não, né? Não deve ser um problema, e desde que a gente mantenha o respeito, né, e o limite das coisas. Então, você elogiar uma pessoa dizendo que ela está bonita uma vez, né, porque ela realmente, de repente, está com uma roupa que chamou mais atenção pela cor, ou a maquiagem, o brilho, a pessoa tá feliz aquele dia, por que não elogiar? Sim, inclusive isso estimula a equipe, né, estimula as pessoas a ficarem bem, mantém aquela pessoa bem, né, mas o elogio não pode ser recorrente, né, naquele sentido. Muito direcionado. E direcionado. Né? Então, todos os dias falar com aquela pessoa. Vai lá na mesa e fala assim, nossa, você tá bonita. Né? Então, assim, mas isso. Ou você tá bonito, né? Nossa, você tá bonito. Isso gera uma dúvida, né? Nas pessoas, né? Até onde eu posso ir, né? Mas eu acho que é muito claro, né? Se isso for sempre conversado, né, com as lideranças, explicado, as pessoas vão tomando consciência, né, e a gente sempre deixa muito, muito claro também nos treinamentos, na dúvida,
Não faça. É melhor não fazer. Se você tem dúvida se aquilo vai soar bem ou não, não faça. E também existe aquela situação onde, de repente, como a Maria falou no começo, as pessoas às vezes não estão num bom dia, ou ela exagera, ou ela faz um comentário inoportuno, né? Porque o assédio sexual, às vezes as pessoas confundem muito assim, as brincadeiras com conotação sexual, duplo sentido, isso é assédio, não é assédio. Às vezes a pessoa faz uma brincadeira mal colocada, né? Nós somos humanos, não é verdade? Então, nem tudo que a gente coloca mal é o assédio, né? Às vezes acontece, né? E aí a melhor atitude, de repente, é você esclarecer, falar, me desculpa, não fiz uma brincadeira totalmente fora de conotação. Ponto. Resolvido, né? Eu acho que às vezes quando você tira o constrangimento, esclarecendo determinada colocação mal feita, determinado comentário, acho que ajuda bastante, né? Também. Sim. E também não podemos perder essa essência, né, de elogio, porque eu posso chegar para um colega ou para o meu subordinado e elogiar, nossa, hoje você está... Aí eu vou perder a essência do elogio, né? Não estou assediando, eu estou elogiando porque a pessoa realmente está naquele dia, né? Que chama mais atenção. E eu acho que isso, pelo menos, né, se eu recebo um elogio, eu não levo por esse lado. Mas, como todos sabem, cada um é cada um. E, às vezes, pode ter uma pessoa que leve justamente pelo lado do assédio um elogio. Então... E aí a linha é muito difícil, né, do julgador, né? Como ele vai avaliar aquele elogio? Realmente existiu um excesso, não existiu um excesso? Ofendeu, não ofendeu? Constrangeu, não constrangeu, né? Isso são pontos difíceis, né? Principalmente para quem não viveu aquela situação, né? E aí também a gente tem um outro ponto, né, que dentro do Poder Judiciário a gente também tem uma certa disparidade, né, a gente tem muito mais juízes do que juízas, né, não sei se hoje tá tão assim. Olha, tenho minhas dúvidas. Tenho dúvidas. Muitas dúvidas. Então, assim, ok, então bacana. Mas eu acho nos tribunais superiores, sim. Nos tribunais, mas na primeira instância, eu acho que já não tá mais. um pouco mais igual. Já tive muitos casos de fazer mulheres. Audiências que a mesa só tinha mulher. Desde a juíza, todas mulheres, advogadas. Ah, que bacana. Sempre, né? Não sei se acontece com você ultimamente. Sim. Então, mas bacana ter essa mudança, site. Inclusive do ponto de vista de quem está decidindo sobre isso. Eu sou suspeita para falar porque o nosso escritório é super feminino. Super feminino. Mas é isso. O objetivo sempre, quando nós fazemos um podcast, é trazer para dentro da realidade não só feminina, mas, claro, trabalhando um aspecto feminino, mas também para os homens entenderem como que nós enxergamos algumas situações, né? E também deixar essa parte do assédio, que é algo tão sensível e que cabe tanto para o homem quanto para a mulher, qual que é a linha, né, que você pode fazer um elogio, que você pode fazer, de repente você tem interesse pela pessoa, né, que está ao seu lado, e aí você como abordar, né, sem que a pessoa se sinta ofendida. Então, essas coisas, assim, são importantes nessas discussões. Teve uma frase que eu ouvi uma vez, que eu achei super interessante, que falava assim, mesmo sem a intenção, uma má intenção ofende, constrange, né? Mas não era a minha intenção. Tá, mas constrangeu do mesmo jeito. Então, não é uma questão de intenção. Né? Os homens precisam perceber que não basta não ter intenção. Tem que ter a consciência de qual é o limite. É que culturalmente os homens ainda entendem que o negativo da mulher é um charme, né? Esse é outro problema. O não é não. Na verdade, o não é não. O não é não, exatamente. E aí saber, né, que falar assim, a pessoa não te deu essa abertura, né? Então, já vivi umas situações assim, isso há pouco tempo, da pessoa falar, né, você tem um bom relacionamento, conversa, né, espontâneo, que você, né, segue ali, brinca, que a pessoa brinca, você brinca também, mas chegou um momento que a pessoa virou e falou, não, mas e agora, né? Qual é o próximo passo? Calma, gente, o que você entendeu disso tudo, né? E falei para você que eu estava aberta, né? Não, mas, né?
a pessoa interpretou, e eu acho que culturalmente, que o fato de estar dando essa abertura, de conversar, de ser mais Ou até de ser espontâneo, simpática, né? de ser Muitas simpática. vezes, né? Ok, tá pronta, né? Posso investir. Não é assim, né? As coisas não funcionam. Eu acho que um homem, para poder abordar uma mulher, ele tem que pelo menos entender, a não ser que seja um ambiente de barzinho, que mesmo sendo um ambiente de barzinho, você não pode abordar alguém sem que a pessoa aceite Você pode ter essa uma festa abordagem. da empresa, né, no ambiente do barzinho, e acho que isso também não foge da mesma conotação do que a gente tem dentro da empresa, né? Exato. Porque é outro ambiente, mas é a mesma realidade, é a mesma subordinação, é a mesma... então, assim, é só um ambiente mais light, mas, enfim, o contexto em si continua sendo o mesmo. Eu acho que é na Irlanda, se não me engano, que nos bares as mulheres estão lá nos bares, os homens não se aproximam das mulheres. Elas é que se aproximam deles. Acho que é na Irlanda, se não me engano. Porque elas aí vão dar o espaço para ele. Falar assim, não, ok. Só pra gente concluir, internacionalmente, vocês têm alguma referência de como é essa questão do assédio? Nem sei, acho que é difícil, né? Até porque a gente vive uma realidade muito aqui, mas não sei se vocês tiveram alguma leitura ou algum comentário, assim, só pra... Eu já tive casos em que eu trabalhei com empresas internacionais, né? Tá. E na verdade era um executivo que estava aqui no Brasil e ele realmente tinha muito medo, ele tinha muito receio, porque as pessoas cumprimentavam com beijo, ele achava estranho, né? Uhum. Então é uma questão também muito Da cultural. cultura. Uhum. Então, assim, lá fora, aqui a gente é um povo muito caloroso, né? A gente gosta de toque físico, a gente abraça, a gente beija, e lá fora não é assim. Uhum. Lá fora, por muito menos, já é considerado assédio. Nos Estados Unidos, na verdade, existe uma abordagem muito mais complicada, né, em relação a isso, do tipo, eu já limites escutei, já escutei, não entre num elevador com uma mulher se ela estiver lá sozinha, só você e ela, entendeu? Assim, eu já vi alguns depoimentos, assim, porque você pode ter um problema de uma... É que nos de uma Estados Unidos, quando você entrar com um processo, É né, tudo muito 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 extremo. Lá, né, a parte de advocacia, né, vocês devem saber melhor do que eu, mas sim, levado a ferro e fogo. Quando entra são para... maiores. Os valores são envolvidos, são Então, muito acho maiores. que criaram-se essas regras, né? Tipo assim, não, na dúvida, não faça mesmo, né? Não permita, não dê uma brecha. Não dá brecha. Não dê brecha, porque é usado contra você e dependendo do caso, se ele tem repercussão, ele tem um termo para isso, mas reincidente, né? E aí eles aplicam para qualquer caso. Até mesmo. Que é a jurisprudência, né? Lá a gente tem um foco de formato de decisão muito mais baseado em casos, e aqui a gente tem muito mais baseado em lei, né? É diferente a conotação. Se a gente puder partir, assim, para dar uma resumida em tudo que a gente conversou, eu acho que tem essa questão cultural, tem os fatos, tem a evolução, mas principalmente a gente tem que se basear nos fatos, né? Naquilo que acontece, que vai ter, sim, a sua subjetividade com todas essas questões, vai ter a contextualização de tudo que acontece, mas principalmente eu acho que a mensagem que a gente pode deixar aqui para as empresas e para quem está nos ouvindo é assim, se previnam, né? Porque hoje a gente tem uma lei que está falando, olha, preste atenção e faça isso. Segundo, as coisas estão muito mais potencializadas, a gente está vendo aí casos e ações muito mais representativas nesse aspecto, então é realmente um assunto que merece a nossa atenção. Então eu queria passar para vocês uma palavra final em relação a isso. Essa foi a minha visão de tudo que a gente conversou aqui, mas deixo para vocês encerrarem. Solange, começa. Sim, eu acho que de tudo, né, de tudo que nós falamos, né, a prevenção hoje é o que nós temos que deixar, né, como lição, né, e a prevenção é realmente tratar do tema, treinar equipes, né, ter mecanismos, isso, a própria lei, né, que nós comentamos, ela dá as diretrizes, né, não é um caminho tão difícil assim de ser traçado pelas empresas, e sempre ter esse canal aberto, né, de comunicação, esse canal de receber, né, de acolher essas possíveis comunicações, essas denúncias, e
tratar de maneira séria, né, com todo o sigilo necessário, para preservar tanto a imagem de quem está passando por aquela situação, como a imagem de quem recebeu uma acusação, né? E que ao final as providências que a empresa precisa tomar sejam tomadas, né? Ou seja, se não aconteceu de fato, ou se nada foi demonstrado naquele procedimento, mas pelo menos treinar novamente a liderança, chamar todos para conversar e falar sobre a necessidade, né, de se tomar algumas precauções, né, e cuidados. Se aconteceu, aí sim proceder ao desligamento, né, e fazer o que realmente as políticas da empresa se façam efetivas, né. Maria? Eu concordo com a Solange. E assim, aquele empresário que eventualmente está falando assim, mas é caro, né? Ele vai perceber que é muito mais caro não fazer. Né? Então você, eventualmente, se você não consegue fazer isso internamente, contrata um escritório, ou seja, monte um pacote de compliance, inclua nisso o assédio, né? Que você vai ganhar isso não só evitando ações trabalhistas com condenações de indenizações por dano moral e tudo mais, às vezes um dano reputacional, né? E ainda a questão da produtividade, porque ninguém fica produtivo num ambiente tóxico, num ambiente que não se sente bem. Então, na verdade, não é um gasto, é um investimento, e é um investimento necessário. Então, era isso que eu queria ter para complementar. Muito bem colocado. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada mesmo por toda a colaboração, por todos os esclarecimentos. Eu acho que, assim, até o fato da gente estar fazendo isso é uma forma das pessoas poderem ter acesso a esse tema e pensarem um pouquinho, né? Um primeiro... Se não teve essa tensão ainda, ou não teve esse start, né? Não despertou, que pelo menos essa seja uma primeira semente para que esse processo aconteça nas empresas. E muito obrigada. Obrigada. Obrigada.